alimento ele perpassa pelo campo da memória, pelo campo da ancestralidade, e é algo que precisa ser valorizado. E eu comecei a me sentir, me inquietava muito aquilo em ver as crianças comendo um produto industrializado e deixando de comer uma fruta nativa, geralmente do território. Isso mexia muito comigo. Então eu ouvi no Batiputá essa possibilidade de trabalhar a identidade da cultura alimentar, porque ele é um óleo especial, um óleo feito de uma fruta nativa do território, uma fruta difícil de ser encontrada em outro, e algo que identificava toda a luta que a gente faz pela terra, né? A luta pela demarcação, ela passa justamente pelo acesso ao alimento, pelo acesso à água. Eu acredito muito que fortalecer a cadeia do Batiputá é uma forma de fortalecer os Tremembé, que são guardiões dessa terra. É uma forma de conservar a planta, que é a matéria-prima, que é nativa daqui. Então, ao se produzir o óleo e valorizar a produção e até comercialização do óleo, você está conservando tanto a cultura tradicional quanto todo esse ecossistema. Eu ando na mata e sei todo o problema de remédio que serve para comer, para fazer remédio. Eu saio no mato prestando atenção aqui e acolá, onde é que tem um pau, para eu poder prestar atenção para tirar a casca daquele pau para fazer a garrafada. O Batiputá tá aqui. É um remédio muito bom, né? Que a gente tem muita fé. Serve para tudo. Que a gente, para garganta, qualquer coisa que a gente tem de ferimento, né? Bota em cima. No instante a pessoa melhora, né? Porque eu entendi que a cultura alimentar, ela não é somente um óleo, né? Não era somente o óleo do Batiputá. Ela era o aratum, ela era o caranguejo, ela era o siri, ela era todas essas frutas existentes na mata nativa, que era o guajiru, era a panã, né? Era o jatobá, era a guabiraba, a ubaia, todas essas frutas elas compõem esse sistema agroalimentar presente na mata nativa. E o laboratório me propôs esse olhar. A gente trabalha aqui também com a cura, né, na questão da cura física e espiritual. E aí o óleo ele está em todos os elementos, tanto da nossa alimentação quanto da cura. Então esse ano é um ano que a gente está se preparando, né? A gente sempre celebra a festa do Murici do Batiputá, que é no mês de janeiro, que é o mês que está a produção desses dois frutos, dessas duas essências que a natureza nos dá. E aí a gente celebra 5 dias de louvação à nossa Mãe Terra, à nossa Mãe Natureza, por esses dávidos dessas frutas. Né? Uma fruta que nos alimenta e outra fruta que nos cura, que é o Batiputá. Né? A Siricora cantou lá nos Tremembé. E se eu coletar micro-organismos daqui do Ceará para a fabricação de cervejas? E se eu coletar esses micro-organismos fazendo uma relação com os aromas e sabores da gente, fazendo uma relação com o nosso bioma? A forma que a gente começa a capturar essas bactérias e leveduras consiste, em primeiro lugar, achar um local onde elas estão. Sabendo que esses bichinhos, eles moram nas plantas, nas frutas, dentro dos vegetais e fora deles, quando a gente começa a escolher exatamente aqueles que já têm inicialmente um perfil aromático gostoso, que a gente sabe que poderia dar um excelente suco de frutas, também a gente poderia concluir que pode dar excelentes bactérias e leveduras para poder trazer para o processo fermentativo. Para falar da caatinga, para falar do bioma caatinga, eu precisava coletar pelo menos 3 territórios vegetativos. Mata do litoral, mata de tabuleiro, mata da serra e mata do semiárido. Para ir na mata eu precisaria estar acompanhado de alguém que conhecesse muito bem esse campo. Por isso foi chamado o Leonardo Jales Leitão, que nos indicou estar junto do Zé Carneiro, que é um mestre da cultura do Ceará, é um tesouro vivo que nos acompanhou nesse processo na serra. Eu não vejo o mato só o mato, eu vejo um livro aberto ali quando eu vou buscar aquele capítulo que eu quero. Qual é o capítulo que eu quero
daquele determinado tipo de vegetação, o bicho, o animal, o planta, o fauna, é o que eu quero procurar e eu vou lá, eu vou a fundo e vou ao encontro. A pesquisa te aguça o seu sentimento, te aguça o teu eu. E foi muito interessante o desenrolar da pesquisa, que após a coleta, propagação, escolha dos micro-organismos, avaliações sensoriais, alguns elementos surgiram que foi, por exemplo, aroma de murici, aroma de jatobá, apareceu aroma de caju, aroma de siriguela, apareceu aroma de cajá. E quando nós chegamos de volta ao laboratório, começamos um processo de ir alimentando essas bactérias e leveduras, colocando mais substrato de fermentação, e a partir daí a gente conseguiu perceber quais tinham a capacidade de se adaptar a esse novo substrato, seja um suco de fruta, um mosto de cerveja, e gerar esses compostos voláteis que são agradáveis ao nosso paladar e ao olfato, que era o que a gente busca inicialmente. Surgiu na minha cabeça a ideia de fazer alguma forma de atuação que linkasse o mar com a cozinha, com a gastronomia. E quando pintou a oportunidade do laboratório, né, de ter essa possibilidade de transformar isso em pesquisa, eu disse, agora tem que fazer um jeito de ter um formato que seja viável para a gente conseguir linkar a gastronomia e mar e pesca artesanal num modelo só. De que maneira a gente consegue trazer a história lá do pescador e da pesca e transmitir isso em forma de produto? De que maneira a gente consegue falar um pouquinho da história do produto que já existe e trazer isso para um público maior? E a gente foi visitar comunidades e visitar localidades remotas para entender como é que essas pessoas viviam aqui na região, e quais espécies de peixe e como é que eles trabalham essa coisa da venda do peixe ou da conservação do peixe ou da alimentação apoiada no peixe. O que a gente lê, o que a gente pesquisa é o quê? A pesca vai acabar. Então, porque existe toda essa dificuldade. O pescador não quer que o filho continue pescando, e às vezes é porque ganha mal, é porque é uma vida sofrida, é porque ninguém reconhece. Então acaba sendo rumando para outras direções. E aí tem um processo natural. A minha forma de talvez tentar valorizar isso é de mostrar o seguinte, se a gente tentar de repente construir uma forma deles se manterem na profissão e estarem satisfeitos, eu fico satisfeito. O pescador, ele é quem mais sofre com o comércio de pescado. Ele fica com a menor parte da renda desse pescado. As pessoas precisam entender isso, que elas precisam comprar o peixe direto do pescador. O dinheiro do produto pescado fica normalmente entre atravessadores, distribuidores e varejistas. Não que essas pessoas não sejam importantes na cadeia da alimentação do pescado, mas que essa divisão tem que ser mais justa. A outra questão é que as pessoas têm que entender que existem várias formas de se consumir o pescado. Então, para a sociedade é muito importante você apresentar diferentes produtos, diferentes possibilidades, diferentes situações para enriquecer eles em termos de alimentação, cultura e gastronomia. Então, assim, isso foi ganhando formato e a gente acabou saindo com um portfóliozinho de produtos. Hoje a gente está em torno de 4, 5, são todos experimentais, digamos assim, mas são produtos que têm tem conceito, tem verdade e tem potencial, que eu acho que é uma das coisas principais que a gente se propõe. A gente tentar mostrar o potencial que o pescado tem, e nesse sentido a gente valoriza a pesca artesanal, valorizando pescado e pescador também, e acho que isso é o rumo que a pesquisa vem tomando já nesse final, né, digamos assim. Finalmente a gente está conseguindo consolidar produto com história, com potencial e com um sentimento de satisfação de ter feito parte disso tudo, né? Meu projeto aqui na escola é um queijo vegetal fermentado, feito com um resíduo de castanha de caju. As sementes oleaginosas, elas têm gordura, uma gordura que aproxima elas da gordura do leite animal. E quando eu levei isso para teste e tal, realmente você perceber essa gordura presente naturalmente
na castanha, né? Elas dão essa possibilidade da gente ter texturas bem cremosas, né? Bem agradáveis e bem parecidas, similar mesmo a um queijo animal. Então, nessa perspectiva, a ideia do trabalho é desenvolver o produto. Para além de desenvolver o produto, a gente conseguir identificar, né, esse público que é capaz de consumir, assim como na proposta nós vamos fechar todo o ciclo, onde a gente vai trazer famílias, vamos passar toda a tecnologia, né, fazer um estudo de mercado, inclusive mostrando o quanto eles conseguem agregar a partir desse produto, né, e com isso a gente contribuir efetivamente. O caju hoje aqui para nós é a principal fonte de renda. Nós somos 45 famílias aqui. Vou colocar com algum filho que casou e mora perto, vamos colocar, arredondar uns 50. Hoje eu digo que de uma maneira geral, se não trabalha lá direto, mais um filho, uma nora, eu acredito que essas famílias todas são beneficiadas. Essas cooperativas, elas fazem o beneficiamento da castanha. Eles fazem a seleção das castanhas, né, quanto ao tipo, ao tamanho, se estão quebradas ou não. Então a gente vai conhecer, na verdade, todo o processo deles, de plantar, de colher, mas especialmente essa fase de separação das castanhas. Essa castanha aqui estava aqui, junto com o caju, certo? Essa no chão. Eu não sei praticamente o dia que ele caiu, mas se você ver por a cor, ela já está seca. Tá entendendo? Eu tenho que ir lá na minha quadra, que você viu lá na nossa quadra, nós temos que diferenciar essa castanha dessa na hora do cozimento. Por quê? Porque se eu pegar essa castanha aqui, tirar do jeito que está aqui e cozinhar com essa que já está seca, aí você vai ver a quebradeira. O aspecto visual é aquilo que conta muito pra gente. Se você tiver uma castanha toda inteirinha no supermercado e uma toda quebrada, a gente já acha que aquela é pior. Sendo que é a mesma castanha, só que no processo de produção teve essa quebra. É interessante porque isso vem a casar no momento a gente tem dificuldade de vender banda e pedaço no mercado. E isso daí dá pra gente fazer o queijo desse tipo de amêndoa. Que pra gente vai ser muito interessante porque vai agregar valor. A minha pesquisa é sobre os utensílios sustentáveis. Tive essa ideia a partir de uma necessidade pessoal. Eu trabalhava entregando sopas, comecei a pensar soluções que eu pudesse entregar minha sopa num recipiente que não fosse de plástico. A gente escolheu como insumo para materializar o primeiro utensílio a bananeira, por a gente entender que é uma produção muito grande aqui no estado do Ceará e o consumo também é muito difundido. Ela é muito versátil também e a produção de banana ela gera muitos resíduos com alto potencial. A mentoria com a Embrapa proporcionou para a gente poder de decisão também, porque eles têm equipamentos que podem tirar dúvidas que eventualmente a gente tinha, né, no meio do processo. E o Adriano foi muito crucial em todas as etapas. Ele, inclusive, foi a pessoa que desenhou o molde. Toda bananeira, depois que é dado o cacho, a gente corta a bananeira. Então, essa parte é largada no campo, né? Se não for adequadamente manejada, pode servir de fonte de contaminação por doenças e pragas. É uma parte que não se aproveita, muitas vezes. O que tem de uso do tronco da bananeira é que os companheiros, né, as pessoas que vão pegar a banana lá no sítio, eles cortam o tronco da bananeira e tiram aquela palha de cima, aquela capemba, né? E forram o saco, que é para onde a corda não ferir a banana, né? Para a banana chegar lá no ponto do carro, lá embaixo, que desce umas alturas até um ponto de animal, né? Nos burros, né? E quando chega lá embaixo, ele bota no carro. Então, se lá no sítio, ele corta aquele tronco, tira aquela capemba e bota que é para a corda não ferir a banana. Você vai tirar esse pseudocálide da lavoura, né? Esse tronco de bananeira da lavoura, vai fatiar ele, descascar, lavar no hipoclorito, né? Secar. Depois disso, a gente vai entrar nas etapas de prensagem para deixar ela reta, né? Aplica-se a cola de amido e ele passa por um processo de 3 prensagens sucessivas, né? A primeira para permitir a melhor adesão das placas, né? A segunda para dar a forma, né? E a terceira
né, um pouco mais longa para permitir que tanto as fibras vegetais que estão envolvidas quanto a própria cola que a gente colocou, ela assuma essa forma que foi colocada, que a gente chama de que ela pega a memória. O resíduo, ele é tudo aquilo que ainda tem algum potencial de transformação, né? Enquanto o rejeito não, ele já esgotou sua capacidade de uso e só resta a ele realmente o descarte, né? Então a minha pesquisa era muito para tentar diminuir o que a gente descarta e também reaproveitar o que ainda tem potencial e está lá descartado como se não tivesse mais utilidade, né? Meu nome é Marina, minha pesquisa tem como tema principal o lixo. E entrando na escola, percebendo, eu comecei a estudar e ver o que realmente é o lixo. Aí abri meu escopo um pouco e ia vendo que o ideal não seria o lixo, mas a geração de não lixo. Até que então a gente chegou no Instituto Lixo Zero, pensando numa maneira de gerar os resíduos da escola de gastronomia e propagar isso com os alunos, na comunidade. E o que é o conceito lixo zero? O conceito lixo zero visa a não geração de resíduos e os resíduos que são gerados impreterivelmente, que a gente produz alimentos, né, serem valorizados por meio de compostagem e por meio da reciclagem. A gente tem uma parte muito importante, que é levar o conceito lixo zero para dentro de outros restaurantes, porque aqui se forma profissionais. E uma vez que a gente alinha todo o gerenciamento e que a gente leva isso para dentro das aulas, das salas de aula e das cozinhas, a gente está gerando profissionais, educando profissionais mais críticos. O projeto começou na escola, aí a gente teve a necessidade de ver o que a gente estava gerando. A gente fez a gravimetria, separou tudo do que a gente estava produzindo e estava mandando para o aterro sanitário e fez a pesagem e viu que mais de 50% do que a gente produzia era material orgânico, que pode ser compostado e gerar um adubo de qualidade para ser insumo para a horta, que a gente tem um espaço de horta lindo aqui na escola que pode ser aproveitado. A gente realizou oficinas de aproveitamento integral do alimento, porque hoje a gente tem uma realidade no Brasil de desperdício de alimento de 30%. Então, não faz sentido, né? E quando a gente fala em sustentabilidade de um processo, a gente tem que evitar o desperdício. Uma luta também é dar dignidade para os catadores, porque eles não são catadores de lixo, eles são catadores de materiais recicláveis. E eles estão lá fazendo um serviço ambiental que é de grande valor, tem muitas pessoas que vivem sobre isso, sustentam a família com o que é gerado, né? Eu tenho o maior prazer em receber, né, que aqui já serve muito para o meu trabalho, né, que através desse material é que nós complementa a nossa renda, né? Apenas 3% do resíduo reciclável no Brasil é reciclado. Então a gente pode aumentar muito mais esse número se a gente engajar todas as associações de catadores e os catadores que estão independentes também se juntarem, se unirem para gerar novas associações. Minha pesquisa se iniciou alguns anos atrás, quando eu comecei a pesquisar a respeito do miso, né? O miso é um componente muito importante da gastronomia japonesa. Quais são os componentes que eles utilizam para produzir esse miso na cultura japonesa? Eles utilizam a soja, um arroz mofado que eles chamam de koji. Pensando nisso, eu consegui entender qual é o papel de cada componente na produção do miso, qual a função da soja, a função do sal, a função do koji e a função de vários outros componentes que antigamente eles colocavam também, né? Colocavam alguns temperos. Então a ideia do projeto do Isaac é justamente fazer esse resgate de um tempero que seja genuíno, ou seja, que seja produzido de forma natural, artesanal e mesmo que se industrializado, é um produto que vai levar tempo para ficar pronto. Ele não fica pronto instantaneamente, porque é o tempo que vai trazer, através da atividade enzimática, através dos micro-organismos, o umami, a complexidade, o sabor, a profundidade que a gente encontra nos alimentos genuínos, né, como eles sempre foram feitos. O nosso tempero é o mais caseiro possível, né? Como a nossa cozinha é regional e a gente procura utilizar os temperos bem do interior mesmo. O cheiro verde, a cebola, o pimentão, o alho.
E algumas ervas também. Minha mãe sempre disse que cozinha é um laboratório. Cada um, né, prepara os seus temperos mágicos para deixar mais saboroso o seu alimento. Hoje a gente vai fazer um baião de 2, que não vai nenhum tempero além do que eu estou produzindo aqui na escola, né? A gente está aplicando o tempero num prato tradicional do Ceará. Todo mundo come aqui, que é o baião de 2. Então, a gente está fazendo baião de 2 só com tempero. Então, a gente entendeu que esse produto não era mais um miso. A gente pegou técnicas utilizadas há milhares de anos na cultura japonesa, mas a gente aplica aqui de uma maneira diferente, com ingredientes diferentes. Trazendo isso para o Ceará, trazendo isso para a nossa terra, para a nossa cultura alimentar, eu peguei alguns componentes análogos, né? Por exemplo, a soja eu substituí pelo feijão de corda, que é muito consumido aqui, muito produzido. O substituto para essas enzimas que tem no koji seria o mamão verde. A gente descobriu que o mamão verde possui a papaina, que é uma enzima muito poderosa, ela consegue quebrar proteínas de uma maneira muito rápida e muito eficiente. Então a gente consegue substituir todos os componentes que estão presentes no miso original por componentes brasileiros.